Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para o terceiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá mais motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Nessa semana 4, o eixo temático a ser estudado, os cenários da globalização e fragmentação, bem como novas regionalizações. O tema tópico que nós vamos estudar será o crescimento dos países emergentes no movimento da globalização, os territórios nas novas regionalizações, a relação sociedade-natureza em questão. E a habilidade que nós vamos conseguir concretizar com esta aula será de identificar o crescimento das redes de solidariedade no Brasil e no mundo, interpretando sua interferência na vida desterritorializados, tais como Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, entre outros. Também avaliar as possibilidades de reterritorialização a partir de projetos de inclusão digital e estratégias dos migrantes. Os conteúdos relacionados a esta aula, então, serão reterritorialização, redes de solidariedade, políticas públicas e o papel das ONGs. E só lembrando, caros alunos, que nós temos aí algumas habilidades e conteúdos interdisciplinares que contemplam a competência específica presente lá na BNCC nas áreas das ciências humanas e sociais aplicadas, que leva então você a participar de forma pessoal ou coletiva do debate público de forma consciente e qualificada, respeitando diferentes posições, com vista a possibilitar as escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e também ao seu projeto de vida, como liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser reterritorialização. Com esta aula, caro aluno, cara aluna, você vai entender a importância dos projetos de inclusão, estratégias de o crescimento dos países emergentes no movimento da globalização, através de uma reflexão mais aprofundada da geoeconomia no contexto atual. Bom, antes de mais nada, então, a gente precisa entender alguns conceitos importantes sobre esse tema. Então, vamos lá. A construção do espaço, o espaço geográfico, tanto local, regional, nacional e mundial, é a construção da identidade de cada povo. Cada sociedade, ela busca construir o seu espaço de acordo com seus valores, territorializando ou reterritorializando as suas áreas. E isso decorre do esforço de viver de forma plena, eficaz e resiliente às questões relacionadas às suas necessidades e demandas. E também devido às mobilidades provocadas por seus objetivos sociais, econômicos e culturais. Ao estudar o processo de migração, que é o movimento da população, nós temos aqui hoje, nesse mundo moderno, a percepção de vários fluxos de pessoas entre as fronteiras dos países. E isso fez com que redesenhasse o espaço geográfico mundial. Hoje nós temos a construção de um novo território, que foi potencialmente construído nesse mundo pós-moderno. Traz como característica contemporânea a aproximação com o lugar. O lugar que nós falamos aí, que se refere à sede da resistência da sociedade civil, de acordo então com Milton Santos. O lugar, ele considera que é uma extensão do acontecer homogêneo ou do acontecer solidário. Essa aproximação se dá pela configuração territorial dos lugares, pela forma, a organização, os regimes de regulação. Nós estamos falando da construção de uma identidade de um povo de acordo com a apropriação do seu território. Então, as características de uma população, elas são formadas de acordo com a cultura, com os hábitos e costumes, mas também de acordo com a sua política territorial.
Nós temos aí as redes solidárias, que sustentam a compreensão, né, da formação de um espaço indissociável à questão humana de formação cidadã, desenvolvendo capacidade de ações construtivas nesse espaço globalizado economicamente e industrialmente. Então, nós percebemos então, a construção de uma prática cotidiana respeitando o desenvolvimento humano. No entanto, gente, compreender essas práticas sociais é importante para que a gente possa, então, dar voz às redes de solidariedade do Brasil e no mundo. Nesse sentido, reconhecer as relações entre lugar, território, territorialidade, fronteira, é da importância a essas redes, né, para enfrentarmos, então, as desigualdades sociais, respeitando os direitos humanos, promovendo a participação ativa de cada cidadão. Quando a gente fala de rede de solidariedade, nós estamos falando de ONGs, empresas, ações, participações populares que levem, então, à construção de um espaço cada vez mais solidário. Como, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, organização que foi criada em 1971 na Europa e é composta por jovens profissionais que prestam grande ajuda humanitária em territórios que apresentam grande precariedade relacionada principalmente à saúde. E também permite um projeto de vida que traz uma maior visibilidade das dificuldades, entender a vulnerabilidade de cada povo atendido por esses profissionais. E eles têm uma atuação muito eficaz desde os anos finais do ano de 60, né, na Nigéria, por exemplo, em Biafra, prestaram socorro em meio às guerras civis. E desde então têm ampliado as suas ações, mobilizando uma rede enorme de solidariedade mundial, levando consciência, responsabilidade a nível global. E nesse sentido, nós temos a participação dessas redes de solidariedade no enfrentamento dessa pandemia que estamos vivendo, provocadas pela Covid-19. Várias ajudas humanitárias ganharam relevância internacional, com os princípios de humanidade, voluntariado, universalidade, respeito ao ser humano, solidariedade. A Cruz Vermelha, por exemplo, tem atuado no Brasil e no mundo, levando ajuda a várias pessoas nesse contexto da pandemia, desenvolvendo ações solidárias, preservando a vida, levando alimentos, condições dignas de vida à população que está sendo assolada por essa doença. Somamos as forças dessas redes de solidariedade, correntes do bem que se multiplicam pelo mundo, né, através das ONGs, minimizando a dor diante de um cenário global de tantas incertezas. Portanto, pessoal, nós estamos falando da construção de um território, da identidade de um povo, baseado no respeito pela vida e pelo ser humano, através das redes de solidariedade que têm promovido de forma eficaz a preservação da vida a nível planetário. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a 4ª semana do 3º ano do ensino médio. Meu forte abraço e meu muito obrigado.